Olá, está começando mais um Espaço Universitário, o programa da TV Câmara São Paulo que apresenta produções audiovisuais feitas por alunos dos cursos de Comunicação e Cinema. Hoje a gente vai assistir um documentário bem bacana sobre músicos de rua. Então vamos assistir a primeira parte do doc? Roda aí, Além da Melodia. Me chamo Pedro Augusto Liro Silva, tenho 29 anos e minha profissão é músico. Toco na Paulista há mais ou menos uns 2 anos e o Sócrates junto comigo toca na Paulista há 1 ano mais ou menos. O primeiro interesse foi justamente ao ver meu pai tocar violão, né? Eu pedi para ele um brinquedo. Esse brinquedo era uma pequena guitarra de plástico. Esse foi o meu primeiro contato, vamos dizer, com a música. A partir daquele momento eu enlouqueci, queria aprender, queria tocar. Não importa se era uma flauta, se era um cavaquinho, se era um bandolim. Porque inspira a pessoa, na verdade, tem poucos músicos assim em São Paulo e no Brasil. Então, tem que inspirar, tem que trazer essa música pra gente mais e deixar a música inspirar na cabeça das pessoas. Os grandes dilemas da nossa sociedade é as pessoas não se encaixarem nas suas posições. Muitas pessoas ainda estão em busca de se encontrarem. Por muitas vezes eu quis ser alguém. Por muitos meses eu me aprisionei. Bom dia, meu nome é Samuel Carneiro, eu sou engenheiro de formação, sou compositor musical, toco na rua, faço a melodia e interpreto as minhas próprias músicas, alguns covers também, mas digamos que eu me viro com as minhas músicas, né? Eu me garanto. Essa música chama-se Sexologia, eu compus tem 15 dias. Essa música eu fiz final do ano, chama-se Identidade. Vamos fazer a música que eu compus para o cabelo de uma moça na linha 9 da CPTM. Próxima canção chama-se Corporativismo. Produção, temos tempo? Deixa eu fazer uma animada então. Quem gosta de feijoada aí? Quem gosta de feijoada? Pelo que eu me lembro, eu cresci ouvindo música naquela nossa época, anos 80, né? Disco de vinil, ligar na rádio e pedir música. Eu estudei engenharia de 99 a 2003. Aí em 2004 eu vim para São Paulo. Foram aí mais ou menos 10 anos de mercado de trabalho, mas nunca deixando de lado o meu violão, né? Ela tinha os cabelos mais lindos de todos os vagões daquele trem,
daquele trem. A rua veio mais ou menos em 2009, 2010, eu morava inclusive aqui atrás, no Paraíso, né? E aí eu falei, quer saber, eu não tô fazendo nada, tô com vontade de tocar e eu morri de vontade de vir tocar na rua, passar o chapéu. Eu vim tocar aqui na frente do MASP, aí cheguei lá, já vi o cara panfletando, o outro, aí tinha o meu amigo, o cara que eu conheci lá já tocando também, aí a gente tocou o dia inteiro no MASP, na frente do Trianon, no Metrô Consolação, no Metrô Brigadeiro, aí eu adorei. Vim pra rua com meus CDs, meus amigos distribuíam enquanto eu tocava, inclusive achavam que eu tava vendendo, gringo, falava, no, it's free, man, take one, it's free. E meus amigos no corpo a corpo e eu tocando, e ali eu desovei, só numa tarde eu desovei uns 200 CDs. Eu estou sem shows, sem banda fixa, sem produtor, sem escritório, sem agenciamento, sem empresário, mas eu tenho meu violão, eu escrevo, canto e toco minhas próprias músicas. Então, esse ano eu vim firme, foi o seguinte, né? Eu falei, eu tenho tudo que eu preciso. Então eu não vou ficar dentro de casa esperando o empresário bater na minha porta. Eu vou pra rua, né? Eu vou tocar na rua. A rua é o que tem pra hoje. E tá legal também, sou grato à rua. Eu fiz um caminho realmente totalmente inverso. Primeiro eu estava na gravadora, aí eu virei artista independente. Tudo insiste em desmoronar pra virar tecnologia. Tudo insiste em desmoronar pra virar tecnologia. A luz do dia, a noite, a brisa, a cor das águas, o som das matas, um dia vão estar na memória eletrônica. Eu sou Olivia Gênese, sou cantora, compositora, produtora musical, professora de canto, tudo que envolve a música é minha vida. E mesmo que não se consiga, vale o tempo dessa vida. Eu comecei tocando em barzinho mesmo, tocando na noite, esse repertório de jazz e bossa. Fazia muito show, circuito Sesc, as casas que tinha na época. Eu não me sinto uma musicista de rua. Eu sinto que eu tinha que levar meu trabalho para as pessoas. E aí eu bolei isso de ir nas esquinas movimentadas, esquinas de metrô, de ruas, de cruzamentos, de movimento, barulho mesmo. Convidei o Luca Batista para essa proposta indecente de tocar comigo na rua. E ele aceitou, isso foi muito legal. Para mim tinha um valor especial de você estar levando beleza para a rua, tá levando beleza para o espaço público, né? É muito legal tocar na rua, você tirar o sorriso de uma pessoa. Então, à medida que um artista, um músico, um dançarino ou um grupo de teatro ocupa um espaço aberto, ele ressignifica aquele espaço. E quem toma contato com aquela obra acaba criando novos valores, novos olhares sobre aquele espaço que está sendo ocupado. E aí a gente foi para a rua uma vez por semana, toda sexta-feira, no horário do almoço. A gente levava músicas e as apresentava de uma maneira totalmente livre para quem quisesse apreciar, para quem quisesse, quem pudesse parar, apreciar. A minha ideia era levar minha música para as pessoas. Então eu não vendia CD e não passava chapéu. Eu não queria nada em troca. Perto da alma, sentindo o cheiro
diferente você ter um público que já é o seu público. E outra coisa é você mostrar o seu trabalho para quem nem faz ideia de quem você é. Olhando o voo das aves, um barco a vela passa, passa outro e vai embora, passa outro e vai embora, passa outro e vai embora, passa Estamos aqui com o jornalista Rafael Biazão, que é formado pela Universidade Cruzeiro do Sul e produziu o doc que acabamos de assistir. Obrigada pela presença, Rafael. Obrigada, Rafael. Então, Rafael, como surgiu a ideia de fazer um documentário sobre músicos de rua? Vocês tinham outros temas em mente? Na verdade, no final do terceiro ano, a gente estava em campo produzindo um outro trabalho, né, da faculdade. E aí a gente estava no Parque Ibirapuera e a gente percebeu ali no fim de semana muitos artistas, né, trabalhando ali, então fazendo malabares. E aí a gente viu que era um bom campo para ser explorado, né, na cidade de São Paulo. A gente tem artistas, enfim, em todas as esquinas, né, mostrando sua arte. E aí no primeiro momento a gente ia fazer um documentário sobre artistas de rua. E a gente percebeu que esse universo era muito grande quando a gente começou a pesquisar um pouco mais a fundo. Sim. E aí na delimitação do tema, a gente acabou escolhendo, né, numa segmentação, e a gente foi pro lado da música. Ah, legal. E o grupo era muito grande? Tinham quantas pessoas? A gente tinha 4 pessoas na equipe. Na formação da equipe, eu lembro que a gente tinha a possibilidade de terceirizar uma parte, que era de captação de imagens. Legal. E essa foi a única parte que a gente terceirizou. Na verdade, a gente fez junto, né? A gente contratou uma pessoa a mais, porque às vezes falando parece que 4 pessoas é um grupo grande, mas na verdade quando você vai para o campo, para a prática e na rua, você lida com diversas situações inusitadas, né? Então, 4 pessoas acaba sendo um grupo pequeno. E a gente preferiu dedicar mais esforço para pensar na estrutura desse documentário, pensar qual seria o recorte que a gente queria mostrar e um pouquinho menos na parte técnica, né? E aí a gente contratou uma pessoa a mais para a produção. Então, contando com essa pessoa, a gente tinha 5 membros na equipe. Algum músico? Um músico, legal. Gustavo, era um dos membros, ele tocava violino. Mas acho que isso não foi um fator que influenciou tanto na escolha do tema, né? A gente, na verdade, foi muito mais para uma linha de explorar esse lado artístico, né? Tentar entender esse fenômeno que acontece nas ruas da cidade. E o fato dele ser músico acabou não sendo um fator que é definitivo para a escolha do tema. Legal. E como foi a busca por personagens? Foi bastante curioso, assim, no começo a gente teve um pouco de dificuldade, na verdade a gente queria personagens com um perfil diferente, né? Então no documentário vocês viram, tem uma banda, que é todo mundo mora numa mesma casa, que a gente achou super curioso, tem 2 irmãos que vivem exclusivamente da música, tem um cara que toca sozinho, então ele puxa lá a caixinha de som dele na rua, pluga o microfone, o violão e toca sozinho. Então, foi difícil a busca por personagens porque a gente queria essa pluralidade de perfis, né? Então, mas aí foi interessante que aí quando a gente começou a conhecer um pouco melhor cada músico, um acabava falando do outro. Então, num dado momento, a gente entrevistou a Olivia, que falou, aconteceu um caso com um amigo meu, que é o Rafael Pio. E aí, num dado momento, a gente foi entrevistar o Adailton, que falou, o caso emblemático do Rafael e tal. A gente foi entrevistar o Celso Hicks, ele mencionou também. Então a gente falou assim, esse Rafael a gente precisa localizar. E isso aconteceu em outros casos também. A gente falava com um músico e falava, eu toco na Paulista e na Paulista tem os irmãos Liro. Então a gente percebeu que esse mundo é muito conectado também, né? Ao mesmo tempo, e isso é falado no documentário, que eles disputam território, né? Porque querendo ou não eles estão disputando também uma questão financeira. Eles se conhecem, eles trocam, alguns têm uma relação amigável, outros nem tanto. Então a gente teve muita dificuldade no começo, mas depois fluiu bem para encontrar os personagens. Falando um pouco sobre essa competitividade que a gente tem na rua, você acha que isso se deve a um fator econômico, ao fato do dinheiro estar concentrado em regiões de São Paulo não tão descentralizadas? A que fator você atribui? Sim, é o próprio Adailton, né, que a gente coloca como um especialista no tema, é uma pessoa que respira, né, esse mundo das artes há muito tempo, e o Celso também traz isso na fala dele.
acontece exatamente isso que você traz na sua pergunta, né? O Adailton até coloca que ao momento em que o dinheiro não circula da mesma maneira por toda a cidade, os artistas acabam se deslocando para essas regiões mais nobres, né? Então, você anda pela Paulista, você encontra inúmeros artistas tocando ali e disputando espaço. Sim. E aí alguns deles até retratam que nem sempre essa relação é tão amigável. Porque o cara tá tocando num ponto que ele sabe que dá dinheiro, e aí chega um outro músico e fala, mas eu que costumo tocar aqui. Sim. Mas se você vai para regiões mais periféricas, você encontra um número menor de músicos se apresentando. E aí, né, enfim, os músicos trazem isso. Às vezes a arrecadação que ele consegue é menor, apesar de às vezes ele estar tocando numa Paulista, ele vê uma pessoa mais simples, que talvez venha de uma região mais carente, ela dá uma contribuição maior. Mas, de fato, a gente tem uma desigualdade social muito grande na cidade e isso também impacta na questão dos artistas de rua. Com certeza. Rafael, vocês têm alguma história engraçada dos bastidores? Como é que foram as gravações? Cara, eu acho que tem um elemento que a gente tentou colocar no nosso documentário, que em diversos momentos a gente traz uma veia mais humorística, assim, na fala, né? Sim. Então, a própria edição, a gente tentou trabalhar muito isso. O Samuel, que é um músico que toca sozinho na rua, ele é um cara muito engraçado. E aí a gente fazia os recortes lá, essa música é com uma moça que eu conheci no trem, essa música é com uma feijoada. Então, a gente tentou trazer na fala das pessoas, né, essas questões mais engraçadas. E aí, situações inusitadas, assim, de uma criança começar a dançar no meio de uma apresentação. Ai, tão fofo. Ou de falas, assim, que a gente achava bastante engraçado dos entrevistados. E aí, internamente, virava bordão, assim, da nossa equipe, a gente ficava repetindo a todo momento, né? Uma produção audiovisual, não sei, enfim, se a gente vai ter, né, algum universitário produzindo algum documentário nesse momento, quando for exibido o programa, mas é uma experiência bastante intensa, assim, né, de você... muito nervosismo pela produção, muitas vezes os alunos que estão produzindo o TCC é a primeira experiência na produção audiovisual, era a primeira experiência da maioria do grupo, então você fica nervoso, mas você encontra situações engraçadas, você tem que passar o final de semana inteiro com a sua equipe, né? É uma relação de amor e ódio que você acaba construindo. Sim. Então, assim, teve muita situação engraçada com os próprios artistas que marcou, assim, a gente por bastante tempo. Legal. Rafael, a gente ainda tem muita coisa para te perguntar, mas agora nós vamos para um rápido intervalo e o Espaço Universitário volta já com a segunda parte do documentário. Não sai daí! Voltamos com o Espaço Universitário. E neste bloco, nós vamos exibir a segunda parte do documentário Além da Melodia. Então roda aí! No espaço fechado, não que seja regra, tá? Nunca entenda como regra ou como uma generalização. Mas, em geral, é isso. A pessoa se prepara e quase do tipo, tá, me agrade, né? Então, estou aqui, paguei, quero ver o que vem daí. A pessoa está se deslocando, indo assistir o show. Então, o espírito dela está preparado para assistir um show. Quando você está na rua, você está vivendo a sua vida, passando por qualquer situação, problemas, não problemas, correria. E aí a música vem até você. A música tem esse poder de se deslocar e, ao se deslocar no espaço, como onda sonora, nos atravessar. Às vezes eu nem paro e apenas sou tocado por aquilo de alguma maneira. Porque quando você está no palco, você tem aquela situação de estar protegido pelo palco. A rua não te protege nesse sentido, emocionalmente, psicologicamente. Você está muito mais exposto na rua. E o fato de não estar plugado também te expõe. Porque o nível sonoro do seu instrumento, da sua voz, é equivalente ao de qualquer voz que está passando na rua batendo palma. A gente tem muito espaço e pouca cultura na rua. Pouca mesmo. A rua a gente tem, por conta da verticalização desenfreada e essa loucura por carros. Ninguém mais anda a pé.
Infelizmente, a gente teve até na gestão anterior da prefeitura, um amigo meu foi perseguido, que é o Rafael Pio, que toca guitarra na Paulista. Ele apanhou, foi um negócio assim, absurdo, ridículo. Uma sorte do destino, tinha um fotógrafo passando na hora da repressão e bateu várias fotos do Rafael sendo preso, sendo jogado no chão, algemado, a guitarra dele para um lado, a cara dele no chão, aquelas coisas todas. Sem dúvida, o caso do Rafael Pio é emblemático. Meu nome é Rafael Pio Soares, sou músico, guitarrista, toco na rua aí há 17 anos. Quando eu comecei não tinha ninguém fazendo isso, assim. Tinha no máximo os peruanos que tocavam flautinha lá e os repentistas nordestinos só. Aí teve umas coisas que aconteceram comigo aí em 2009, a Arte de Rua teve uma exposição na mídia aí, e a mídia nunca tinha parado para observar isso. A gente começou a receber as notícias, as primeiras notícias de repressão policial aqui principalmente na região central. Começou uma operação chamada Operação Delegada, e a ideia era justamente afastar os camelôs. E nessa de afastar os camelôs de determinadas áreas, sobretudo a área central e a área da Paulista, os artistas passam a ser confundidos colocados no mesmo balaio que os camelôs, né? Houve vários conflitos porque os artistas se negavam a sair de onde eles estavam, porque eles sabiam que tinham o direito de estar ali na rua. Por causa disso, a polícia ia, reprimia, recolhia coisas, às vezes agia com violência. E essas notícias iam chegando, mas a gente não tinha ainda nenhuma prova concreta. Os artistas populares sempre foram perseguidos ao longo da história, porque eles estão fora de uma oficialidade do campo das artes e do poder público. Até que aconteceu o episódio do Rafael Pio. Cara, foi uma situação que aconteceu na hora ali. O policial mandou parar, eu falei que não ia parar. Ele pegou minhas coisas e eu dei a guitarrada no carro. Essas imagens foram estopim. Rodaram as redes sociais, rodaram a imprensa. Isso de alguma maneira fez com que todo mundo se mobilizasse. Foi uma convocação quase que espontânea, né? E aí, nas articulações nossas, a gente organizou uma manifestação na Avenida Paulista, que foi aonde ele foi reprimido e aonde estava tendo vários episódios, e levamos lá, por volta de 500 pessoas, a grande maioria artistas. Na segunda, mais de 1000 pessoas, né, no vão livre do MASP. Fomos lá mostrar o quanto a gente afirmava o nosso direito constitucional de expressar livremente a nossa arte no espaço público. Repercutiu na imprensa e na mesma hora o poder público chamou para uma reunião para dizer que não era bem aquilo e tal. E aqui a gente, no primeiro momento, conseguimos um decreto, né? E depois que veio a lei. A lei é uma garantia sólida e definitiva. O decreto era uma conquista ali na época para zerar as coisas, mas o decreto é temporário. Ele é mais efêmero, né? É uma lei que, na verdade, já estava assegurado pelo artigo 5º da Constituição, né? E isso aqui é mais estranho e absurdo. A gente tem 25 anos de Constituição brasileira. Essas leis que estão surgindo com relação aos espaços abertos e aos artistas de rua, nada mais é do que garantir aquilo que já está no artigo 5º da Constituição. Na minha opinião pessoal é que essa foto e esse acontecimento foi um pouco mal usado, entendeu? Pelas pessoas que usaram, pela mídia. Primeiro porque fui eu que bati na polícia primeiro, eu que dei a guitarrada no carro. Segundo que as próprias pessoas que usaram isso como bandeira de arte de rua, muitas vezes não me impedem de tocar na rua. Outros artistas que começaram ontem vêm com a lei na minha cara, assim, a lei que existe por causa do que aconteceu comigo, eles vêm com a lei e mandam eu sair, que agora é o lugar deles ali.
gostam muito um do outro. Existe uma disputa de ponto violenta até. É meio que na base do grito, da porrada. Não, aqui é meu ponto. Não deveria existir. Mas na medida em que o dinheiro não circula da mesma forma e na mesma quantidade em todos os espaços da cidade, alguns pontos são preferenciais para alguns artistas, justamente pela quantidade de recurso que circula. Mas é uma disputa muito mais pela questão da sobrevivência, de manter-se em determinado lugar. Não sei se existe, talvez na cabeça de um ou outro ali, existe essa coisa da competitividade, mas acho que no geral, pelo menos os que eu conheço que tocam na rua, sempre uma coisa cordial, sabe? Cumprimento, e aí tipo tem as conexões via Facebook, um sabe daqui o outro tá tocando, mais ou menos. Eu sou a Marília, a gente é a banda Tecoporã, Pablo, Festus, Leia, Boa. A gente mora todo mundo junto hoje em dia. Tocamos na rua, nos metrôs, parques, mas nosso cotidiano é tocar na rua. Todos nós nos conhecemos na rua, então eu conheci o Felipe na rua, eu conheci a Lia tocando dentro do metrô, a gente conheceu Marília, a gente tava andando, então assim, tem esse histórico muito forte da música que surgiu na rua e do que nós somos. Na verdade éramos músicos de rua que nos encontramos e a coisa fluiu naturalmente. A ideia era viver de música, o que eu sinto que uniu muita gente é que todo mundo ali queria muito viver de música, fazer música o máximo do tempo possível. Eu fico muito encantado realmente assim, tocando na rua com tiazinhos que de repente são lá da periferia, humildes, sacou? E às vezes você vê que a pessoa é pobre, sabe? Você vê pela roupa, assim, pelo tipo, porque você vê que é daquele tipo de gente como a gente que vive na correria, sabe? No aperto. Mas mesmo assim ela tirou R$2 da bolsinha mal humilde, de chinelinho. Que diferença que fez pra essa pessoa. Às vezes a pessoa viveu 60 anos e nunca ouviu um violino ao vivo. E ela passa ali e acho que aquilo vai ficar na memória dela para sempre. Rapaz, é até engraçado que tem pessoas na relação de troca que procuram moeda para poder colaborar. Já viu pessoas abrir carteira, dar uma forma de outra de dar um jeito de colaborar, né? Ou com R$2, ou com 10 centavos, ou com 5 centavos, né? A reação das pessoas na rua é muito louca. Eu tenho contato, eu tenho o povo ali, joga o dinheirinho, aplaude, pega um cartão. Tem gente que deixa bilhete, que faz desenho, que não deixa flores, bombom, chocolate, sabe? E as pessoas tem esse contato muito próximo. E tem gente que fica muito desconfiado porque acha que você está tentando realmente empurrar, vender, convencer de alguma coisa. Umas nem olham, outras param e olham, outras acham ridículo, outras adoram. A gente sente as reações muito honestas, as pessoas às vezes não estão nem aí, as pessoas que gostam muito ficam lá e choram. O artista precisa de aplauso, ele precisa de reconhecimento. Ninguém quer ficar tocando pras moscas no fundo de um lugar lá. Pode dançar até morrer. Cada artista tem uma razão diferente para ir pra rua. Como na rua você se depara com muitas situações inusitadas, né? Então acaba te dando um certo molejo em certas situações, assim, sabe? A rua traz para nós muitas experiências. E é muito interessante a experiência, assim, porque tem gente que também não te enxerga, né? Tem gente que passa realmente por cima de você, quase. Tanto o artista pode se expressar, como qualquer cidadão que está naquele lugar pode interferir e intervir. Isso modifica a obra. Ou melhora ou derruba, né? Tem gente que vem falar com a gente na hora que a gente está tocando. A pessoa vem e fala, pergunta um negócio assim, que horas são?
Então é sempre uma linha muito tênue, é uma corda bamba mesmo, é um espaço que é negociado. O que a gente curte bastante da rua é que essa relação artista-público é bem horizontal mesmo. A gente está tocando uma música, mas se alguém começa a puxar um papo, a gente para e fica, né, troca ideia com a pessoa, enfim. Por isso que ele é tão democrático. Na verdade, tanto artistas podem se expressar, como os demais que estão ali podem se expressar. Então é um espaço de negociação. A arte de rua é a forma mais democrática de levar a arte para a população. É possível sim viver da arte da rua, né? Tem muitos que sobrevivem só da arte de rua. Eu faço um bico ou outro, o Juan tem um emprego de 2 vezes por semana, mas de resto, todo mundo só vive de tocar na rua. A gente paga aluguel, paga as nossas contas, compra aparelhos, conserva os instrumentos, tudo com o dinheiro que a gente ganha nas ruas. Não é fácil, a gente aprende a ser muito econômico. Dá um dinheirinho assim quando eu venho tocar, mas eu tenho ciência que eu preciso ter outras fontes de renda. É possível viver de arte de rua, sim. Se você, para músico, por exemplo, você pode vender CDs. É um trabalho cotidiano. Ele não vai ficar rico, milionário com aquilo, mas ele consegue pagar suas contas, se alimentar, e, enfim. Que é a escolha que eu fiz, quero viver de música, então tenho que arcar com as consequências, mas dá. A pessoa está comercializando a arte dela. Se ela não pode fazer isso, aonde ela vai fazer? Vocês notaram que o nome da banda é Tecoporã, né? Guarani, Tecoporã, a pronúncia. É um estilo de vida, é o bem viver, assim. E esse bem viver é o bem viver consigo, né, consigo mesmo, e também com aqueles que estão ao redor. Então, assim, nós somos uma banda, nós moramos juntos na mesma casa, nós somos ao mesmo tempo mais que uma banda, nós somos uma família. O que faz a gente ser o que a gente é a nossa relação, é a relação que a gente tem. Então é isso que a gente tem que cultivar mais que tudo. E o produto final é só uma expressão daquele trabalho que a gente, de relação que a gente teve para chegar ali. Sabemos que a gente não vai ficar a vida inteira na rua, né? Que a gente vai gravar um CD, que a gente vai fazer show, que a gente vai crescer como banda, mas também que no dia a dia que a gente quer tocar na rua, a gente vai sair e tocar na rua, exercer esse direito de cultura que a gente tem, sabe? Esse direito de promover a arte e a cultura. Música na minha vida é tudo. Então eu vejo que eu acabei me encontrando como músico, como pessoa e como meu papel, né? Que é poder levar um pouco desse carinho, desse amor, dessa reflexão, dessa alegria, né? Através da música. Meu objetivo é continuar tocando, continuar fazendo o que eu tô fazendo, o que é difícil. O meu projeto que eu gostaria, que vai ser, que eu sei que vai ser, porque eu tô vibrando, eu tô plantando, eu tô positivo, é ter uma renda mensal suficiente para dormir num lugar confortável, comer uma comida boa de vez em quando, fazer uma viaginha pra praia, levar a namorada, que eu nem tenho, no shopping. Ficar tocando na rua não é a intenção, mas tocar também na rua, sim. Mas hoje o cara tá na rua, amanhã ele não tá. Hoje ele tá no palco, amanhã ele tá na rua. Na verdade sou eu, minhas músicas, meu violão e minha vontade, né? Você tá mostrando sua arte, isso faz bem pra alma, né?
Ficou bem legal, né? Eu gostei bastante, Marta. O jornalista Rafael Biazão, que produziu o doc que assistimos agora há pouco, está aqui com a gente. Rafael, vocês continuaram tendo contato com alguns dos músicos que vocês entrevistaram? Se sim, eles continuaram sendo artistas de rua? Eu sigo alguns desses artistas, né, nas mídias sociais. Esse documentário, a gente está falando de um documentário que foi produzido no final de 2013. A maior parte deles continua tocando na rua. No caso dos grupos, alguns membros saíram da banda, entraram outros, mas grande parte sim, continua tocando. Legal. Como você citou, o documentário foi produzido em 2013 e vários artistas falaram sobre repressão da polícia, sobre violência. Você acredita que essa situação ainda continua ou deu uma amenizada? Olha, eu não sei dizer se igual 2013, né, mas essa questão de artistas marginais, né, se a gente pode chamar assim, marginais e não de criminosos, mas de marginalizados, né, é uma questão presente, não só na questão da música, né? Então, o vendedor ambulante, músicos e outros artistas que expressam sua arte na rua ou vendem produtos nas ruas. Quando não a repressão policial, existe repressão por outros grupos também, né? Acredito que exista ainda assim. Não sei se como 2013, mas acredito que sim. E você acha que existem poucas políticas públicas que protejam o músico de rua? Não sei se poucas, né? Na época até a gente tem um episódio do Rafael Pio que foi mencionado. Sem dúvidas, hoje eles já têm um respaldo maior do que tinham, né, há alguns anos. Mas a cidade como um todo carece de políticas públicas voltadas à cultura, né? Então a gente tem pouquíssimas iniciativas que incentivam, que patrocinam, e acho que é uma coisa que falta, né? A gente está falando da cidade de São Paulo, né, que é a principal capital do país, e acho que falta sim. Verdade. No DOC, uma questão abordada foi a aprovação de uma lei que assegura e garante os direitos dos músicos de rua. Você acha que algo melhorou desde a aprovação dessa lei ou nem tanto? Eu tenho acompanhado muito pouco essa discussão, né, depois do documentário. Tenho contato com a área cultural, mas em outras frentes, principalmente com projetos sociais voltados à cultura, mas pouco nessa relação de direitos que garantem o músico a se expressar na rua, se bem que é um direito garantido em Constituição. Sim. Mas não vejo muita evolução, não. E você acredita que a crise atual, ela fez com que surgissem mais músicos de rua? Não sei te dizer se mais. O que a gente vê é muitas pessoas buscando alternativas, né? Obviamente, pessoas que estão fora do mercado formal buscando alternativas. Então, a gente tem dados aí que mostram que microempreendedores teve uma crescente grande nos últimos anos, né? Pode ser que parte disso também tenha investido em viver da sua arte também. Mas eu não sei te precisar se de fato aumentou ou não. Mas de fato as pessoas buscam outras alternativas de sobreviver, de ganhar o seu sustento. Sim. Continuando um pouco nesse assunto sobre escolha, a rua é palco de grandes talentos, né? Você acha que alguns dos músicos que estão na rua escolheram estar ali mesmo tendo outras oportunidades? Quando a gente decidiu por esse tema, a principal pergunta que a gente queria responder, né? E aí, enfim, para quem vai produzir um documentário como o TCC, sabe que existe toda a parte teórica. Sim. E a principal pergunta que a gente queria responder é: por que os músicos tocam na rua? É a primeira opção, ele está ali por escolha própria, ou a rua é o que tem para hoje, né? E é uma fala que aparece na voz de um dos músicos. Sim. E quando a gente foi para a rua, a gente percebeu que existem as duas realidades. Então, tem artista que ele opta por tocar na música, porque ali ele tem uma liberdade maior de repertório, ele pode tocar o dia que ele tiver afim, o dia que ele não tiver afim ele não precisa. E tem músicos que estão tocando na rua porque é o que tem naquele momento, mas ele está sonhando com a gravação de um CD, estourar no circuito musical e buscando outras alternativas. Então a gente chegou à resposta no final de tudo, é que não existia uma única resposta. As duas possibilidades, elas são reais. Sim, e sobre o próprio documentário, vocês ficaram felizes com o resultado? Ficou bem feliz. A gente teve um trabalho grande de edição depois, né? Enfim, para quem vai produzir também um material audiovisual, vai se deparar com isso. A gente capta muita coisa para depois fazer a seleção de material,
mas no final a gente conseguiu apresentar um material que trazia um problema, toda uma discussão, a gente entrou numa questão legal, né, judicial e tudo mais, a gente trouxe essa questão da arte, trouxe uma leveza na fala de alguns músicos também, conseguiu mesclar com uma veia trazendo um pouco de humor, enfim, a gente conseguiu reunir vários elementos no material. E aí o nosso TCC na época a gente tirou 10 na banca, então assim, nosso grupo ficou bastante satisfeito com a produção do material. Vocês abordaram um tema muito bem, mas como você acha que a grande mídia em geral vê os artistas de rua? Na verdade, na grande mídia a gente tem pouco espaço para isso, né? A gente vê, se você abrir os principais portais de notícias, jornais e própria televisão, você vai ver mais do mesmo, né? Então assim, tem poucas iniciativas que mostram músicos populares, e as iniciativas que mostram isso normalmente não conseguem uma grande visibilidade. E se a gente quiser entender um pouco mais desse universo, você precisa buscar bem a fundo, isso não chega na massa, né? Então às vezes você tem contato, costuma frequentar um centro cultural, uma casa de cultura, você acaba conhecendo esse tipo de iniciativa. Ou no caso de músicos de rua, se você circula pela cidade, o que acaba sendo difícil na cidade de São Paulo por conta de trânsito, enfim, distância, sei lá, uma pessoa que mora no fundão da cidade de Tiradentes ou no fundão da Zona Sul, para poder vir para o centro se deparar com esse tipo de situação, a gente sabe que é trabalhoso, então a gente percebe que existe pouco espaço ainda para esse tipo de arte. Bom, Rafa, muito obrigada pela sua presença, parabéns pelo doc. E você gostaria de deixar algum contato? Posso deixar meu e-mail, rafaelbiazão@gmail.com. Caso alguém queira conversar sobre o assunto, estou à disposição também. O Espaço Universitário de hoje está terminando. E se você quer que o seu documentário seja exibido aqui, envie um e-mail para tv@câmara.sp.gov.br. Você também não pode deixar de curtir nossa página no Facebook. Até o próximo Espaço Universitário. Tchau, tchau. Tchau.